Eu estava pensando recentemente sobre a importância de falar sobre autoestima, assim, nos dias de hoje especialmente, né? Considerando todo esse isolamento que a gente vive e cada vez mais esse autocentramento que nos afeta de tantas maneiras. Eu comecei a ler um livro que se chama Os Seis Pilares da Autoestima, em inglês The Six Pillars of Self-Esteem. E eu achei muito curioso como o autor começa falando sobre autoestima, né? Ele vem apresentar 6 pilares no decorrer do livro, eu ainda não li o livro. Eu tô apenas no 3º capítulo, mas eu já achei assim, bum! E eu pensei, por que não falar sobre isso com outras pessoas, né? E no começo ele já começa trazendo 2 fundamentos básicos da autoestima, que para ele seria o autorrespeito e a autoeficácia. Eu gosto muito quando ele divide a autoeficácia em 3 subcategorias, digamos assim. Uma delas não vou falar na ordem, mas eu vou falar as 3, né? Uma delas seria relacionada aos vínculos, né, interpessoais que a gente estabelece durante a vida, a nossa capacidade de estabelecer relações e sustentá-las nessa dinâmica de respeito ao outro e respeito a si, e diferenciação também enquanto identidade do outro e própria. E eu acho que isso abre um gancho para um outro fundamento desse pilar da autoeficácia, que é a nossa capacidade de se sustentar no mundo, de sermos independentes. E ela compõe o nosso processo de autoestima na vida. Então eu já falei de uma subcategoria da autoeficácia, que é a nossa capacidade de estabelecer vínculos, relações interpessoais e sustentá-las, né? Amizade, amor, trabalho. Uma outra categoria desse fundamento seria a nossa capacidade de se sustentar no mundo, né? De ser independente, de poder exercer e estar no mundo sem necessitar dos outros o tempo inteiro. E é muito complexo porque ele deixa claro que não é nunca precisar de alguém, mas é saber que se tem autossuficiência para precisar e ter alguém quando for necessário, mas saber que somos capazes de não precisar em algum momento ou na maior parte da vida. Então já temos duas categorias desse fundamento. A capacidade de desenvolver relações, a capacidade de se autossustentar e de ser independente no mundo. E a terceira seria, vou lembrar, a resiliência. A terceira seria resiliência, que seria a nossa capacidade de ultrapassar desafios e de se perceber capazes de superar obstáculos. Eu achei essas categorias interessantíssimas de se perceber, porque às vezes a gente tem elas, a gente exerce elas e sem as reconhecer enquanto aspectos que contribuem para uma boa autoestima, né, para uma autoestima saudável, digamos assim. Então eu acho que talvez possa ser interessante trazer aqui essa proposta inicial desse autor, porque eu considero que seja uma possibilidade de, se você identifica esses aspectos na sua vida fluindo de uma forma minimamente saudável, talvez você tenha grandes chances de ter uma autoestima saudável, mas não saiba exatamente disso ainda, sabe? Então, eu acho que saber disso me ajudou a olhar para minha autoestima com um olhar um pouco mais amplo e benevolente mesmo, no sentido de que, olha, se eu tenho esses aspectos funcionando minimamente bem na minha vida, talvez eu possa ter uma boa autoestima, uma autoestima saudável. E isso já nos desperta para a possibilidade de olharmos para a nossa autoestima como uma possibilidade real, sabe? Mas para além desses aspectos que o autor traz no livro, ele fala de algo que eu achei muito simbólico e muito interessante também, que é a autoestima enquanto um dependente de um estado de paz interior, no sentido de fazermos as pazes conosco, sabe? E estarmos atentos e ativos no nosso processo relacional conosco mesmo. E aí eu percebo que a autoestima, ela não se trata necessariamente de ser a pessoa mais bonita, de ter o melhor carro, melhor casa, melhor emprego, prestígio, enfim, tudo isso que a gente acaba associando muito à autoestima, né? Mas ela pode estar essencialmente ligada a uma relação amistosa consigo mesma. Mesmo que talvez você não esteja na melhor fase, talvez você não esteja com o melhor emprego, com o melhor relacionamento, nas melhores condições de vida. Mas uma vez que você, de certa forma, acolhe os ciclos da vida e as fases da vida com paciência e amor, talvez a gente possa fazer brotar aí uma importante faísca de autoestima. Porque é como, tá bom, as coisas podem não estar ok, eu não posso não ter sido escolhida para aquela vaga, para aquela pessoa, para aquela oportunidade. Talvez eu não seja melhor como eu gostaria de ser em determinado aspecto, mas eu vou seguir sendo não melhor mesmo, sabe? Talvez até sendo pior, mas sabendo que eu posso me desenvolver ao longo da vida diante daquilo que não foi como eu gostaria que fosse. E estar em paz com isso pode significar fazer as pazes consigo mesmo. E esse
é um aspecto nuclear nesse processo da autoestima. Eu achei muito simbólico isso, porque a gente dá voltas e mais voltas e mais voltas e parece que a gente retorna sempre ao mesmo lugar, que é a nossa relação com a gente mesmo e o quanto a gente consegue se acolher, para que possamos seguir, mesmo não sendo a melhor pessoa naquele contexto, mas talvez sendo a pessoa mais cuidada nesse processo.